Então, gente, boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui nessa outra edição do Seminário de EDP em Matemática Aplicada. Tá? Agora com uma organização ainda mais extensa e quase que impossível agora lembrar todos os nomes. Mas nessa edição eu tenho o prazer de ter dois palestrantes muito especiais, Alexandre Madureira e Maurício Púlveda, e dois apresentadores muito especiais também, a Sandra Malta e o Marcelo Cavalcante. É um prazer estar em honra, assim, estar em tão boa companhia, né? E tenho certeza que vocês terão um ótimo tempo com duas excelentes palestras. E, sem perder mais tempo, passo para a Sandra para fazer a apresentação do nosso primeiro palestrante. Sandra, a palavra é sua. Ok, Marco, obrigada. Eu vou deixar sem porque eu estou com pouca conexão aqui. Quero começar, então, agradecendo a presença de todos, né? E agradecendo aí ao nosso palestrante, esse que eu vou apresentar, professor Alexandre Madureira, né? Meu colega e amigo do LNCC, né? Pesquisador titular do LNCC e professor da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio, né? O Alexandre está sempre aqui nos seminários, né, assistindo. Ele, só para um resumo, eu só queria falar um ponto importante da carreira do Alexandre, que o Alexandre é formado pela UFRJ em informática. Isso é também o nosso amigo Antônio, que aqui está na plateia, junto com outros, né, amigos ilustres que tem por aí, Fred Valentim, entre outros, né? Então, a gente vê que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que hoje recebeu a notícia de ser a primeira universidade no Brasil, aí que saiu hoje, né, e forma excelentes informáticos. Alexandre é um informático. Então, enfim, sem mais delongas, agradeço, Alexandre, né, por apresentar aqui o trabalho desenvolvido agora nesses últimos tempos aí sobre coronavírus e outras coisas mais. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Sandra. Obviamente é um prazer aí, né, estar aqui. Eu não sei se eu fico tranquilo por estar entre tantos amigos, né, ou nervoso. Eu acho que eu estou mais nervoso do que tranquilo, mas espero que vocês gostem aí eu acho que é mais importante convencer os amigos ou mostrar o trabalho para os amigos do que para os desconhecidos, né? E eu me sinto muito, muito contente aí de poder falar para vocês. E fiquei contente também em começar a sessão de hoje, porque é sempre bom, né, depois que sai de uma sessão de palestra, as pessoas se sentirem bem, sentiram que aprenderam alguma coisa, e então eu estou tranquilo, que eu sei que mesmo que a minha palestra seja um desastre, o dia será bom, será positivo. Então, deixa eu tentar aí. Bom, e obviamente, obrigado a todos, em particular, obrigado a Sandra pelo amável convite. Deixa eu começar dividindo a tela. Acho que tá bom. Agora vocês estão vendo, né? Está abrindo aqui, para mim está abrindo ainda. Sim, estamos vendo. Beleza, tranquilo? Então, esse é um trabalho que alguns de vocês, em particular, a Sandra e o Leitão também, já viram aí, pelo menos boa parte dos resultados, mas eu espero acrescentar algo novo, que é a parte de vacina. Enfim, esse trabalho não é um trabalho, certamente não é um trabalho de matemática, é mais um trabalho de modelagem, tá? Quer dizer, já vou de antemão adiantando que a parte matemática é trivial, quer dizer, mas o que eu gosto desse trabalho é mais a parte de modelagem, o desafio que eu me impus de me manter o mais próximo à realidade possível, tá? E eu vou tentar deixar claro por quê. Eu tenho 40 minutos, né? Eu vou tentar me controlar aqui.
Eu te aviso, então, né, Alexandre? São 2h10 aqui no meu relógio. São 2h10, tá? É porque eu acabei de ver que eu estou sem. Eu tenho um relógio aqui. Mas a ideia, então, é modelar esse assunto, que talvez, do ponto de todos os pontos de vista, ninguém aguenta mais, né? Que é a Covid-19, e tentar ver como é que modelos epidemiológicos podem ser estudados ou podem principalmente ser aplicados. E, em particular, esse é o modelo epidemiológico com múltipla geração, quer dizer, você não faz a população homogênea, mas faz com que a população seja dividida em faixas etárias, desde os jovens, como o Fred, até os mais sêniors, as pessoas mais idosas da população. Tá? Isso é um trabalho em conjunto com o Eduardo Campos e o Rubens Cisne. O Eduardo é estatístico, o Rubens é economista, ambos da FGV, e Gelson Mendes, que é um epidemiologista do INCA. Tá? Então, o conteúdo aqui do trabalho, né, modelagem, descrever um modelo rapidamente, provavelmente vocês já viram isso algumas vezes, e vou tentar mostrar como é que eu consigo estimar os parâmetros, eu consigo arrumar os parâmetros para rodar os modelos. Então, eu vou entender o passado, é o tal do in-sample, né, data, e vou tentar prever coisas já conhecidas para ver o quão bom o meu modelo é, o out-of-sample data, né, e tentar falar algo sobre vacinação. Essa é a parte que acho que ninguém viu realmente, e tem coisas interessantes que esse modelo pode iluminar. E aí, enfim, concluir. Então, vamos lá. Modelagem CIR, né? Antes de mais nada, o objetivo é apresentar essa modelagem para a Covid-19, tá? Baseada em faixas etárias, essa seria a novidade, e tentar propor uma forma de prever o comportamento futuro baseado em comportamentos passados. Comportamento quer dizer isso mesmo, como é que as pessoas se comportam, o que é uma coisa muito difícil de capturar num modelo, numa equação, né? Eu vou discutir possíveis estratégias de vacinação. Com a pergunta, quem a gente deve vacinar? Tá? É uma coisa muito preliminar o que eu vou discutir, mas eu acho que talvez seja provocativo, eu espero que seja provocativo. Bom, uma ressalva, as opiniões emitidas aqui, né, são obviamente minha responsabilidade. As simulações apresentadas não vão prever não tem o objetivo de prever de forma fidedigna a evolução da doença, mas o que a gente quer é entender o comportamento e apontar futuros cenários. Tá? Enfim, modelagem CIR. São 3 caixinhas. Eu vou tentar manter o modelo mais simples possível. Depois eu vou sofisticar um pouquinho, mas esse meu modelo são 3 caixinhas, onde você tem a população é dividida em suscetíveis. Se o cara pegar a doença, vira um infectado, e se ele se recuperar, ele vira um recuperado. Recuperado quer dizer que o sujeito pode morrer também. O morto é um recuperado. Ele não tem mais a doença. Tá? E é simples no sentido de que não tem reinfecção, é o caso enfim, mais simples possível desse tipo de modelo compartimental. Então, os suscetíveis ficam doentes ao contactar uma taxa beta aí dos infectados, tá? O beta, de alguma forma, vai medir os contatos interpessoais passíveis de transmitir a doença. Os infectados vão se recuperar uma taxa gama, e deixa eu ver se eu curto isso. E os recuperados, como falei, não voltam nem a ficar doentes, mas incluem os mortos. Opa! Então, esse é o CIR basicão, tá? É o caso mais simples. Você tem as 3 equações, é o modelo a tempo discreto, né? Você pode pensar que o tempo aqui são os dias, que é exatamente para o que a gente tem os dados, né? A gente tem o dado aí do Ministério da Saúde, que cada dia bota o número de infectados e o número de mortes que entram no sistema. Tá? E então, se você tem os suscetíveis no dia T, é igual ao número de suscetíveis do dia anterior, menos os que se infectam. E os que se infectam
se infectam a uma taxa beta aí, que é um parâmetro a ser determinado, que pode depender do tempo, e vai, né? E tem a ver com a probabilidade, né, com a proporção, a fração de números de suscetíveis ainda remanescentes na população, né? N é o número total da população, e I é o número de infectados. Tá? Então, isso aqui vira um modelo não linear, por causa desse termo. Quem deixa de ser suscetível vira infectado, tá? E quem estava infectado pode sair a uma taxa gama, que é determinada pelo vírus, pela medicina. Tá? E quem deixa de ser infectado vira recuperado. Tá bom? Então, você conhecendo as condições iniciais, isso é simples de falar, mas difícil de fazer na prática, porque não só a gente não conhece as condições iniciais, como a gente nem sabe o dia inicial. Quer dizer, isso aqui é um mistério completo. Tá? O beta, como eu comentei, mede os contatos, tá? Ele é difícil de determinar. Por outro lado, é controlável. Controlável no sentido que se as pessoas entrarem, fizerem a quarentena, esse beta diminui. Se as pessoas forem para festas, bares, restaurantes e cafés, o beta aumenta. Tá? Mas é uma coisa que você consegue, a população consegue controlar. Tá? A taxa de recuperação não. Né? A taxa de recuperação é mais ou menos 1 sobre D, D é o número de dias que a pessoa fica infectada. Isso é fácil de determinar, os médicos sabem disso, mas é fora de controle. Você pode até, mesmo com a evolução aí do tratamento, a pessoa pode ficar fora de perigo, mas ainda tem um potencial, mas ainda continua infectada. Tá? Então, esse gama aqui não tem jeito. O vírus é que determina quem é gama. Como é que se para a doença? Bom, a ideia é simples. Para a doença, se o número de infectados no dia T for menor que o de infectados no dia T-1, ou seja, essa fração aqui for negativa. E basta, é uma conta simples, joga um termo para um lado, joga para o outro, basta que esse número aqui, beta dividido por gama, suscetíveis dividido pela população, seja menor que 1. Tá? Essa é a tal imunidade de rebanho, né, que muita gente fala e muita gente faz uma confusão danada, porque atingir a imunidade de rebanho não depende só da fração dos suscetíveis, mas depende do comportamento das pessoas. Se o beta for alto, você vai ter que o número de suscetíveis tem que ser menor. Se o beta for 0, nós já atingimos, né, se a gente tivesse beta 0 agora, a imunidade de rebanho seria obviamente atingida. Tá? O primeiro termo desse, então vou dar RT aqui, que é esse número que determina quando a doença começa a decair, e quando no primeiro dia a gente tem um mais famoso ainda, R0, que é beta sobre gama, e se beta sobre gama for menor que 1, não importa qual seja a população suscetíveis, essa fração vai ser menor que 1, esse termo RT vai ser menor que 1. Então, o controle aqui é o beta. Se a gente conseguir que a população se comporte, e esse beta também depende do vírus, claro. Né? Se o vírus começar a ser mais agressivo, a quarentena tem que ser mais rígida, e assim por diante. Tá? Então, enfim, o único controle que a gente tem aqui para dominar essa doença é o beta. Tá? Entretanto, obviamente, esse modelo é extremamente simplificado. Por quê? Porque o contato entre as pessoas depende da idade das atividades. Né? Você, se quiser controlar essa doença, você pode deixar todo mundo de quarentena, mas a economia existe, a economia tem que, as pessoas têm que ainda ter um mínimo aí para não chegarmos a uma miséria completa. Então, você tem uns jovens que normalmente saem, e você tem que isso gera contatos, e você tem contatos em lugares diferentes, contatos no trabalho, contatos na escola. Então, se você quiser entender melhor a evolução da doença e controlar melhor a doença, seria interessante saber como é que o comportamento varia por faixa etária e por atividade. Fazer perguntas simples. Será que se eu fechar as escolas realmente ajuda? Como é que isso influencia? Tá?
uma sofisticação possível, né? Quer dizer, e uma restrição que eu me impus aqui é que toda sofisticação tem que ser baseada na existência de dado. Quer dizer, não adianta, tem modelos que são maravilhosos, mas que simplesmente você não consegue os dados para rodar esses modelos de forma fidedigna, entendeu? Então, a sofisticação vai na direção do que eu consigo realmente obter, tá? Então, esse modelo mais sofisticado, vou dividir a população em faixas etárias, de 5 em 5 anos, tá? Uma sofisticação razoável é dividir isso em subclínicos e clínicos. O subclínico é o cara que só ficou um pouquinho doente e tal, e o clínico é o cara que ficou realmente sério. E o subclínico, o cara sintomático, também é um subclínico, tá? Bom, eu vou tentar determinar parâmetros e eu vou tentar impor políticas de imunização por faixa etária. Tá? Não. Tô certo? Eu acho que eu estou andando para que direção? O meu mouse está ao contrário, por isso que o mouse da esquerda está indo para frente e o da direita está indo para trás. Então, eu vou propor eu não vou propor. Isso já existe. Tá? É difícil nessa área você fazer alguma coisa nova, que realmente ninguém tenha feito, uma ideia absolutamente original. Tudo que você pensar, tudo em termos de variação, alguém da área de epidemiologia já fez. Tá? Tem muita coisa em epidemiologia. Então, seria até arrogante da minha parte achar que eu vou cair de paraquedas na área e realmente revolucionar o que existe. Tá? Então, um modelo que... Eu fiz o meu próprio modelo como brincadeira para entender e depois, obviamente, vi que já tinha muita coisa parecida na literatura. Então, agora o S e o R vão depender da faixa etária. Tá? E como é que as faixas etárias se misturam? Se misturam através desse beta-I. Esse I de 1 a 16 são as faixas etárias, e o beta-I é o cara, vocês podem pensar como se fosse uma matriz, né? Na verdade é um número, mas que vai depender do vetor de infectados e da matriz de contato, tá? De uma forma não trivial. Tá? Então, uma faixa dos infectados eu vou chamar de subclínicos, que são, basicamente, eu posso dizer que sejam os assintomáticos. Isso vai depender da faixa etária, né? A maioria dos jovens são assintomáticos e a maioria dos mais velhos são sintomáticos. Então, a proporção de sintomáticos e assintomáticos vai depender da idade. Tá? O beta-I vai depender dos infectados sintomáticos, assintomáticos, e vai misturar as diversas idades. A recuperação não. Eu vou supor que a recuperação é igual para todo mundo, tá bom? A literatura é aos quilos sobre o assunto, tá? Eu botei aqui os trabalhos, talvez entre os primeiros trabalhos aí de epidemiologia, né, do início do século XX, e alguns outros 3 trabalhos mais recentes que usam, em particular, esse tipo de dado. Tá? Então, como é que é esse vetor de contato? Esse vetor de contato tem uma matriz de contato que diz o quanto por dia, o quanto um sujeito da faixa etária I se encontra com o cara da faixa etária J. Tá bom? E aí isso multiplica pelos... Eu não vou entrar em detalhes, eu quero mais me focar nos dados, mas multiplica aí pelos infectados de cada faixa etária e divido pela proporção na população. Tá? Eu quero explicar um pouquinho e demorar um pouquinho nessa matriz de contato. Tá? Essa matriz de contato é o seguinte, isso é dado. Tá? Um grupo de pesquisadores, já, sei lá, talvez há 20 anos atrás, 13 anos atrás, eles fizeram pesquisa em 7 países, tá? Esse grupo fez pesquisa em 7 países, se eu não me engano, em 7 países, e faziam pesquisa mesmo, mandavam um formulário, entrevistavam o cara no telefone, com quem você contactou, qual foi o contato, quanto tempo durou o contato, qual a idade do cara que você contactou, tentando estabelecer matrizes de contatos, tá? E depois de você ter... E onde era o contato? Se era em casa, se era no trabalho, se era na escola ou em outro lugar, outro ambiente, transporte, etc., restaurantes, etc. E essas matrizes de contatos foram montadas, um trabalho gigantesco, né, mas obviamente agora se mostra muito importante, e depois elas foram extrapoladas para outros países.
tá? Inclusive o Brasil, uma quantidade enorme de países. Então, essas matrizes medem contatos, isso pré-pandemia, claro, né? Da faixa I com a faixa J em cada localidade. Então, eu vou supor que essas matrizes são conhecidas, tá? E para cada uma dessas matrizes, eu vou multiplicar um fator que depende do tempo. Por exemplo, se as escolas estão se as escolas estão fechadas, eu vou impor que o beta é zero. O beta da escola é zero. Se está um lockdown, posso impor que o beta do trabalho, o número de contatos no trabalho vai ser reduzido à metade ou a um terço, tá? E esses parâmetros eu vou determinar a partir de dados, tá? Então essa é a brincadeira, tá bom? Então esses betas aqui modelam a interação social e a taxa de contato. Eu poderia dizer que é a força dos contatos, digamos assim, tá? Você tem a matriz de contatos, e beta diz o quanto esses contatos estão sendo reduzidos aí ao longo do tempo, tá? Enfim, o trabalho dessas matrizes de contato foi principalmente via esse pessoal, tá? Enfim. E aí, bom, tem fazer uma definição um pouquinho mais formal, que é esse número básico de reprodução R0, que diz que o que é o R0? É o seguinte: se você pegar um cara, a população não tem ninguém doente, aí você pega um cara doente e bota esse sujeito no meio da população. Quantas pessoas esse sujeito vai contaminar? Eu não quero saber se depois a doença vai se expandir. Eu quero saber quantas pessoas quais são as contaminações que ele vai criar. Entendeu? Esse é o R0. E o R0, no caso unidimensional, era bastante simples de calcular. Aqui é um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, mas tem a ver com um alto valor de uma matriz, tá? O maior alto valor de uma determinada matriz. E essa matriz tem a ver com a matriz de população, depende se a distribuição populacional por faixa etária, depende da matriz de contato e depende dos parâmetros da doença, tá? Eu não vou entrar, acreditem em mim nessa álgebra, é uma álgebra simples, tá? Eu não vou entrar em detalhes aí sobre como essas matrizes, mas essa matriz que basicamente diz como é a evolução da doença é que determina o R0, tá? Você pode pensar isso como uma matriz de evolução. Cada vez que você avança o dia, você eleva essa matriz, né, da geração nova de infectados é aplicada mais uma vez, tá? Então, o crescimento da população, da doença, tem a ver com o maior alto valor dessa matriz. Tá? Outros parâmetros aí que são razoáveis de impor que é relativamente fácil você consegue achar na literatura, é esse ROI. É um índice que indica se o paciente da faixa I vai ser infectado clínico ou subclínico, tá? Então, basicamente, a ideia é o seguinte: se o cara tem mais de 75 anos, a probabilidade dele virar clínico é muito alta. E se ele tem, sei lá, 20 anos, a probabilidade dele virar clínico é baixíssima, tá? Então, isso aqui é baseado em dados aí da literatura, né, médica, e com algumas variações as pessoas acreditam que esse seja algo próximo da realidade, tá? E tem a letalidade. A letalidade não entra no sistema, não entra na dinâmica, mas eu vou matar alguns dos clínicos, tá? Então, se você virou paciente clínico e tem mais de 75 anos, você teria, sei lá, algo perto de 20% de chance de morrer. E se você tem 20 anos e virou paciente clínico, você teria algo de 2% de chance de morrer, tá? A ideia parece simples, só que na prática é um pouquinho mais complicado que isso. Por que é mais complicado que isso? Se você olhar a evolução da doença, no início as pessoas morriam muito mais, tá? Os médicos foram aprendendo a lidar, né, com os médicos de plantão foram aprendendo a lidar com os doentes, algumas
coisas que antes achava que podiam dar certo, basicamente foram abandonadas por boa parte do médico, tipo cloroquina e outras estratégias que eles viram, né, que os médicos viram na literatura, viu que não chegou a conclusão nenhuma, né, então, em geral, isso foi, esse tipo de prevenção e tratamento foi sendo abandonado aí pelos hospitais, tá? O que eu estou falando é, obviamente, meio verdade. Então, você tem, o que eu quero dizer é o seguinte, a letalidade da doença foi mudando ao longo do tempo. Então, eu vou multiplicar essa letalidade também por um parâmetro desconhecido, mas que é relativamente fácil de calcular, tá? Eu sabendo o total de mortos e o total de infectados, eu consigo dizer, basicamente, uma aproximação de quantos morreram. Então, você tem a letalidade, que diz que 20% dos caras acima de 75 anos vão morrer, mas você tem um parâmetro que pode ser pequeno, e aí baixar esse percentual ou aumentar esse percentual. Tá, tá bom, e agora eu vou descobrir os parâmetros. Tá? Os parâmetros eu vou descobrir via os dados, obviamente. Só que dá para perceber que eu tenho muito parâmetro, né? Eu quero descobrir os parâmetros que me deem essa matriz de contato. Tá? Algumas coisas eu vou fazer hipótese de modelagem. Por exemplo, escola fechada. Então, beta S eu vou impor igual a 0. Né? A escola não está aberta, ninguém se contato, não existe contato. Eu vou supor que o contato em casa não muda. Quer dizer, se antes da doença você encontra seu tio todo dia, depois da doença você vai continuar encontrando seu tio todo dia. Quer dizer, esse número eu vou supor que não vai mudar ao longo do tempo. Tá? Tem um risco aí bem razoável de não identificabilidade. Por exemplo, se a matriz de contato do trabalho foi matriz de contato dos outros lugares, esses parâmetros não são unicamente definidos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que esse beta W, os contatos, né, a força de contato do trabalho é igual à força de contato dos outros. O que pode ser razoável. Se o cara trabalha, o cara almoça numa cantina e pega ônibus. Então, é razoável que essas duas escalem da mesma forma, pelo menos. Tá? Isso é uma hipótese de modelagem. E a mortalidade, né, essa força da letalidade, eu vou calcular a posteriori a partir dos dados. Tá bom? Então, essas são minhas hipóteses de modelagem. Tá? E aí eu tenho um problema de otimização. Eu tenho que buscar esse beta constante e esse beta W de T, né, tal que eu estou com a palavra fits my data, né, quer dizer, aproxime meus dados, né, o melhor possível. Né, e eu vou fazer um problema de otimização, eu estou com um pouco de vergonha aí, que várias pessoas são especialistas em problema inverso, em particular o Antônio Leitão, e eu vou usar o método mais força bruta possível, tá? Eu vou tentar minimizar esse funcional, que minimiza o número de infectados a cada dia, menos o número de infectados que são dados, tá? Isso aqui é o dado do Ministério, esse data. Né? E eu vou tentar minimizar esse funcional, tá bom? E eu vou fazer isso uma busca randômica, tá? Eu vou chutar uma distribuição de um beta, que depende do tempo, vou supor que ele é constante por parte, e vou começar a perturbar esse cara e num algoritmo extremamente simples, né? Eu dado para um chute inicial, eu adiciono um ruído ao chute inicial, calculo o funcional e vejo se o funcional diminuiu ou não. Se diminuiu, eu faço o meu chute inicial ser igual, né, o meu valor ótimo ser igual ao chute anterior. E itero, sei lá, milhares de vezes e vejo o que dá. Tá bom? Então, é um algoritmo muito simples de busca randômica. Vamos ver agora a performance desse cara. Tá? Bom, esse aqui é o modelagem dos resultados por CIR na cidade do Rio de Janeiro. Eu não me lembro as datas, mas é basicamente desde meados de março, eu acho que vai até outubro, meados de outubro. Tá? E você tem uma coisa assim, os suscetíveis vão caindo, os removidos vão aumentando e tem os infectados que têm se mantido basicamente constante aí até outubro do ano passado.
Se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, né, você vê que para evitar problemas com a condição inicial, eu suponho que a doença começou antes do início oficial dela. Porque se você olhar os dados, o início oficial é assim, no dia 1 tem 200 infectados, no dia 2 tem 2. Ou seja, o que eles fizeram? O pessoal do Ministério, no início não coletava os dados, e aí, depois de pressões e ver que era importante coletar os dados, ele botou todos os dados antes do dia, sei lá, meados de março, no primeiro dia. Se eu começar meu sistema usando essa informação inicial, o negócio fica completamente catastrófico. Então, eu tenho que improvisar um pouco e supor que a doença começou lá atrás e torcer para que a coisa se estabilize aí, esse erro, esse chute inicial grosseiro, não tenha grandes impactos, tá? Ou pelo menos seja amortecido pelos dados. Então, em azul, é a minha simulação, baseado nos dados que eu calculei, e em vermelho são os dados do Ministério. Isso aqui é o número de novos casos a cada dia, tá? Entre o dia 0 e o dia 200. E dá para ver que não é nenhuma vergonha. Tá? Os meus parâmetros acompanham aí os dados de uma forma razoável, principalmente considerando que o erro aí dos dados acredita-se que seja enorme, né? E dá para ver aqui que a doença, né, o log aqui, né, decai, depois aumenta, enfim. O número de casos acumulados em vermelho são os dados, em azul é a computação, está relativamente próximo. As mortes diárias também acompanham, as mortes acumuladas acompanham. E talvez uma coisa interessante seja poder olhar para esse R0, né, ou desculpa, o RT, e ver que a doença, a evolução da doença é complicada, né? Quer dizer, a gente tinha um período que a doença se espalhava, depois o RT foi para baixo de 1, né, um grande período aí de queda, depois foi para cima de 1, a doença subiu de novo, ou seja, é um negócio completamente dinâmico, tá? Esses são os parâmetros beta que eu achei, e aqui é a letalidade. Dá para ver que a letalidade, pelo menos aí depois de 2 meses do início da doença, talvez esses primeiros 2 meses sejam poluídos aí pelas condições iniciais, enfim, mas a letalidade vem caindo ao longo do tempo, tá? O que pode dar errado? Bom, isso aqui realmente aconteceu. Eu calculei os dados até o dia 200. Por que eu escolhi 200? Porque era um número redondo. Não tem grandes motivos. E, incrivelmente, a partir do dia 200, então, aí você dá para ver que do dia, sei lá, 170 até o dia 200, a doença vem caindo, e eu esperaria pela minha solução que ele, né, aplicando Taylor, sei lá, não, congelando o parâmetro beta como sendo o último parâmetro beta calculado, a estimativa é que a doença continuasse caindo. Não foi isso que aconteceu, né? As pessoas viram que a doença estava caindo e o comportamento humano é o comportamento humano. Isso aqui não é modelagem de marmota, entendeu? As pessoas simplesmente começaram a sair e aí a doença subiu de novo de uma forma absolutamente não previsível pelo modelo, tá? Então, prever coisas que dependem do comportamento humano é extremamente difícil, exatamente, né, pela nossa não linearidade, né? E o mesmo vale para a morte, né? As mortes vinham caindo e, de repente, deram um salto, né? Então, qual a explicação disso? Quem é fã aí do Botafogo, talvez lembre, ou do São Paulo também, talvez lembre do Marinho Chagas, que era um jogador mítico, né? Diabo Louro. E ele deu a seguinte declaração: posso resumir a derrota do Botafogo em 2 palavras: azar. Né? Então é isso. Você tenta prever o parâmetro da melhor forma possível e até o dia 200, e do dia 200 em seguinte a população toda decide mudar de comportamento e seu modelo você joga no lixo, né? Porque a previsão disso aqui é horrível.
deixa eu voltar só fazer um comentário. Tem vários modelos que tentam prever coisas com variado grau de sucesso, variados graus de sucesso, mas vários desses modelos fazem previsões tipo em 14 dias, tá? Ou no máximo 10 dias, 2 semanas. Eu queria tentar fazer um modelo que realmente previsse coisas a longo prazo. Tá? E uma coisa engraçada que eu vi na literatura é que no início muita gente publicava coisa fazendo previsões, entendeu? E todas elas estavam erradas. Por quê? Porque o cara assumia beta constante e não introduzia, é difícil introduzir essa variabilidade humana, né, do comportamento humano. Então, se você pegar artigos que saíram há 10 meses atrás, a maioria deles, as previsões são absolutamente falsas. Tá? E é o que faço aqui. Se eu seguisse meu artigo, meu próprio modelo, minha previsão daria errado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, qual a ideia então? Simplesmente, vamos tentar prever o comportamento humano. Isso é uma ideia que vem muito de análise de risco, tá? Um negócio chamado VAR, chamado Value at Risk, que o cara é o seguinte, olha só, eu não tenho modelo para a bolsa de valores, para as ações, então eu vou tentar ver o pior dia possível, o que aconteceu de pior, e quantas vezes isso aconteceu, quantas vezes a bolsa foi um desastre, e vou usar esse parâmetro para tentar prever catástrofes. Alexandre, tá? Um minutinho, 10 minutinhos, tá? Só para você ter uma ideia aí, ok? Tá legal. Então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu calculei os betas, né, ao longo do tempo, eu vou pegar o pior beta e o melhor beta. E vou fazer uma previsão a partir do dia 200 com o melhor cenário e o pior cenário. Então é isso que dá. A previsão para o Rio, os dados estão aqui em vermelho, o pior cenário é essa curva preta, e o melhor cenário é essa curva preta aqui de baixo, e aqui essa curva intermediária é como se fosse uma média dos dois parâmetros. Então isso aqui vai te dar uma faixa do quão ruim é a sua doença. Tá? Então você sabe que eu estou fazendo previsões aqui para 70 dias. Tá? Então, em 70 dias, você tem uma faixa larga, tá? Mas que diz que a sua doença deve ficar entre essa faixa. Mesma coisa para o número de mortes, casos acumulados e mortes acumuladas. Aqui tá sem acabei de perceber que está sem um label. Tá? Então, a longo prazo para o Rio, uma previsão de 200 dias, né? Você acha que a doença iria se comportar, 200 dias deve ser basicamente hoje, tá? A doença devia estar mais ou menos nessa faixa larga e na média devia estar por aqui, tá? Então, isso é uma forma de prever, ou teoricamente dá para o cara pessoal de administração, não um número, né, que é impossível de prever, mas sim uma banda de confiabilidade, digamos assim. Bom, tem vários outros casos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, Petrópolis mais ou menos acerta, o estado do Rio acerta muito bem, né? É incrível, 70 dias à frente. Isso aqui não é uma panaceia, isso aqui não vai curar todas as coisas. O estado de São Paulo erra, entendeu? Mas é um erro de 20%. Se eu der uma informação com erro de 20% para um prefeito, tá razoável. Você vai ter 200 mortes. Pô, o cara teve 240, tudo bem, tá algo razoável. Tá? Estado de São Paulo vai bem. Brasil vai mal. Isso não é um trocadilho. Mas erra bastante aí no número de casos acumulados, apesar de acertar no número de mortes. Né? Enfim. Eu tenho pouco tempo aí, basicamente 10 minutos, menos, como a Sandra falou, mas deixa eu só introduzir a parte de vacinação, que é o seguinte, em vez de calcular o R0, que é baseado num alto valor que você não sabe qual é, né? Eu quero saber o seguinte, qual é a faixa, vou fazer a seguinte pergunta, qual é a faixa etária mais responsável pelo contágio? Tá? Então, eu vou pegar a faixa etária, pegar um doente de cada faixa etária e ver quantas pessoas ele contamina. Tá? É como se eu calculasse um R0, né, um RT,
para gente de cada faixa etária. Tá? Eu vou pular aqui alguns detalhes, mas se eu usar os dados do Rio com a população do Rio, isso aqui é como se eu tivesse um RT para cada faixa etária. Como é que eu interpreto isso? Isso aqui é o R0, por exemplo, da população de 15 a 19 anos. Ou seja, o pessoal de 15 a 19 anos, cada um infecta 2,6 pessoas. Depois, o pessoal entre 20 e 24 anos infecta 2,2 pessoas. O pessoal entre 10 e 14 anos infecta 2 pessoas. E assim por diante. E dá para ver que o pessoal acima, né, de 60 anos está aqui embaixo. São os 4 últimos aqui. Ou seja, o pessoal acima de 60 anos, eles são os menos responsáveis pelas infecções, mas eles são os que mais sofrem as consequências. Todo mundo já sabia disso, eu não estou falando novidade nenhuma, mas isso aqui agora, com esse número, né, que é uma ideia bastante simples, você consegue calcular, baseado em dados, o quanto cada faixa etária está infectando o resto da população. Tá? Então, se eu fosse uma vacina para acabar com a doença, eu teria que vacinar esse pessoal entre 15 e 20 anos. Ou se eu tivesse que impor quarentena para alguém, eu teria que impor quarentena para esse pessoal. Tá? Bom, deixa eu fazer uma brincadeira. Eu só vou mostrar o gráfico, porque meu tempo acabou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o comportamento da população do Rio e os dados da população do Rio e vou usar, acho que 500 mil vacinas. Tá? Eu vou pegar 500 mil vacinas e vou vacinar a população do Rio no dia 100. Se eu não vacinasse ninguém, eu teria essa curva azul de mortes. Se eu vacinar a população do dia 100, eu teria 2 curvas. A curva pontilhada era se eu vacinasse os mais velhos. E a curva contínua é se eu vacinasse os mais jovens. Ou seja, existe um paradoxo aqui. Enquanto vacinar o mais velho, obviamente, a curto prazo diminui o número de mortos, a longo prazo vale a pena vacinar os mais jovens, porque são eles que estão transmitindo a doença. Tá? Isso depende da taxa de contaminação e de quando você vai vacinar. Tá? Então, por exemplo, se você... Aqui, nessa figura direita, eu supus que o número que o beta era muito alto, que as pessoas estavam tendo muito contato, todo mundo com todo mundo. Então, se você vacinar todo mundo no dia 300, todo mundo não, usar 500 mil vacinas no dia 300, é melhor vacinar os velhos. Por quê? Porque os jovens já estão contaminados. E aí você evita de vacinar quem já se contaminou e quem está imune. Tá? Então, esse tipo de modelo serve para brincar um pouco e serve até para desenvolver políticas ótimas de vacinação baseada em faixas etárias. Tá? Aspectos econômicos eu vou pular, mas basicamente a ideia é que você pode medir não só o número de mortes, mas o impacto econômico da vacinação via força de trabalho. Tá? Mas não há tempo para isso. Bom, obviamente, modelos epidemiológicos apontam cenários. Tá? A ideia desse trabalho foi incorporar a faixa etária, né? E dividir em contato e gravidade da doença, tentando ser um pouco mais específico, né? mais profundo na análise. Esse modelo que eu fiz, essa ideia, né, que é uma ideia muito simples, é para tentar prever melhores e piores cenários. Tá? E tentar dar uma faixa do que pode acontecer. Tá? E esse modelo também permite explorar as políticas de vacinação por faixa etária. Por exemplo, vacina jovem, vacina velho, qual o impacto que isso vai ter. Tá? O modelo não leva em conta nem a parte de vacinação, a mudança de comportamento. A própria existência da vacina faz com que as pessoas mudem o comportamento. Quando você começa a vacinar, todo mundo vai começar a sair. Entendeu? Então, é difícil fazer um modelo que preveja o comportamento de forma um pouco mais fidedigna. Essa política aqui foi muito simples. Eu simplesmente supus que eu ia vacinar todo mundo, vacinar 500 mil pessoas no primeiro dia. Não é assim, né? A gente tem uma distribuição de vacinas ao longo do tempo e
que você pode vacinar de forma ótima, e várias coisas têm que ser levadas em contato, né? Aspectos logísticos, éticos, tem a política, aspectos sociais. Isso é um tema muito complicado. Isso aqui é só uma ilustração, ou dizer, uma provocação matemática, né? E eu queria apontar que a Indonésia na verdade, a gente todo mundo vai dizer, que maluco que vai vacinar os mais jovens? A Indonésia está fazendo isso, tá? Não sei se com base científica muito forte, mas eles simplesmente propuseram uma política de que, bom, os velhos podem se resguardar e eu quero reativar a minha economia. Então, eu vou vacinar os mais jovens, para os jovens voltarem a fazer a economia andar e diminuir a infecção, e depois eu vacino os velhos que ainda podem se proteger. Tá? É controverso, mas está sendo feito. Tá? Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Alexandre. Excelente, né? Gostei muito dessa parte nova do seu trabalho, que eu não conhecia de fato. Vou deixar, então, abrir para as perguntas que nós temos aí no chat. Não sei se tem alguma pergunta, não vendo ainda. Se alguém quiser fazer a pergunta escrita ou abrir o microfone, fica à vontade. Sandra, vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Sim, Alexandre, circulou aqui no Rio um WhatsApp bem engraçado de um rapaz indignado, falando que não deveria vacinar primeiro os velhos, e sim para aqueles caras que vão em baile, em funk, porque eles saem de casa, então é bem coerente com o caso da Indonésia que você colocou, né? É nessa linha. Mas, Mauro, o problema disso é até o impacto político. Imagina vamos supor que a gente tivesse políticos sérios, né? E o cara falasse, a gente vai vacinar agora os jovens. Esse cara ia ser trucidado pela imprensa. Pô, vai vacinar os jovens, os velhos é que precisam de proteção. Sim, os velhos é que precisam de proteção. Mas, veja bem, eu não estou dizendo que deva vacinar os jovens. Eu estou dizendo que depende da situação. Provavelmente, se você tiver um fluxo de vacina contínuo, é de fato melhor vacinar os velhos. Entendeu? Porque você está sempre vacinando a cada momento. Eu estou estudando essas coisas mais sofisticadas agora, mas este modelo não olha para isso. Mas o que eu quero apontar é o seguinte: vacinar os jovens não necessariamente é absurdo. Depende da situação, depende do estado da doença. Ok. Deixa eu continuar aqui, só mais uma só. Alexandre, quer dizer, nesse caso, hoje em dia, as pessoas para evitar que vão para a UTI, elas têm uma certa prevenção. Existe algum tipo de prevenção chamada ANITA e outros processos por aí que existem, alguns médicos acreditam o seguinte, que em 3 dias, se você tomar isso em 3 dias, você diminui o efeito e a pessoa não precisa ir para a UTI, aquela coisa toda, tudo uma parte desgastante. Aí, mesmo assim, logo depois se toma anticoagulante, tem vários processos aí que se tomam para evitar que a pessoa vá para o hospital, né? Mas, mesmo assim, e isso diminuiu o número de pessoas que foi internado na UTI. Só que depois, a prevenção humana é uma coisa complicada, porque as pessoas realmente acreditaram que isso ia diminuir, aí começaram a sair para bosque, para parque, para praia, para não sei o quê, aí voltou e a segunda leva está maior que a primeira, o segundo pico maior que a primeira. Então, prever alguma coisa do comportamento humano, né, tem meio aí com um efeito manada aí um pouquinho, mas é uma coisa complicada, né, Alexandre? Exatamente, é bastante complicado. Por exemplo, a própria introdução da máscara, né? A máscara é uma prevenção. A máscara não vai fazer você ficar imune. Então, você introduz a máscara e pode ter um efeito até pior, porque aí o cara, agora de máscara eu posso sair de casa e ir para o meu baile funk, que nós gostamos tanto, né, Mauro? A gente já se encontrou várias vezes lá. Então, você introduz um elemento que deveria diminuir o espalhamento da doença e aumenta
É uma loucura. Como é que você vai modelar isso? Entendeu? Isso é só um exemplo. Tem vários outros exemplos de que, né, e tem esse comportamento de manada que você falou, né? Todo mundo está saindo, vamos sair. Opa, todo mundo está ficando doente. É difícil. É difícil modelar, mas é um desafio também. Obrigado, Alexandre, muito obrigado. Gostei da sua palestra, parabéns, foi muito claro. Legal, obrigado, Mauro. Desculpe, eu posso fazer uma pergunta? Nós temos perguntas no chat, mas pode fazer, Fred. Pode fazer. Só rapidamente. Eu não sei se você levou em consideração esse processo que o Mauro estava falando, mas tem um problema que teve entre Natal e Ano Novo, que aumentou até a circulação. Você deu um estudo a respeito disso, não? Não inclui esses dias. Eu tenho que atualizar meus dados. Esses dias, o que eu tenho de dado vai acho que até o fim do ano passado. Até dezembro. Mas, quer dizer, você não incluiu aquela questão de Natal e Ano Novo? Esses dados não entraram, quer dizer, eles entram, até porque isso teve efeito mais em janeiro. Mas, sim, é verdade, 15 dias depois, digamos. Um exemplo foi Portugal, né, que era um exemplo mundial aí de eu estou citando isso na cabeça. Mas aqui também houve essa situação. Mas ainda você não... Não, esses dados não estão incluídos. Alexandre, foi ótimo, Alexandre, muito bom. Obrigado, Fred, prazer revê-lo. A gente, você pode fazer uma outra aí, a revanche, a segunda, né? Temos aqui, então, uma pergunta, acabei de perder a pergunta aqui Bom, o Max está fazendo uma pergunta, o comportamento... Sandra, eu não estou vendo o chat, quer dizer, se você quiser ler para mim... Eu estou lendo. O Max pergunta, como o comportamento do seu beta correlaciona com a do lockdown? Eu olhei para isso, Max, excelente pergunta. Eu olhei para isso muito pouco, tá? E na norma do olho, eu não vi nada de conclusivo. Então, eu meio que me desanimei eu espero que tenha alguma correlação. Mas não foi muito claro, infelizmente. Tá? Mas essa pergunta é uma pergunta importante. Obrigado, Alex. A outra pergunta do nosso amigo Antônio Leitão. Ele pergunta, no caso do Brasil, essa política de vacinação adotada pela Indonésia seria vantajosa? É difícil dizer, teria que ver as contas, né? E veja bem, o meu modelo é irreal, no sentido de que eu não tenho uma distribuição de vacina ao longo do tempo, né? Acho que não. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que é mais seguro aí vacinar a população mais velha. Até porque o impacto, né, com esse número ínfimo, a gente vacinou 2% da população, isso ia ter impacto quase nenhum na população mais nova. Então, é difícil de responder na prática, né, mas a impressão que eu tenho é que se você tiver uma política contínua de vacinação, vacinar os mais velhos ainda é melhor do que vacinar os mais novos. Ok. Uma outra, agora o Maurício, você está fazendo duas perguntas. Eu vou ler as duas, tá? A primeira pergunta é a famosa pergunta da IDP, né? Se inclui a variável espacial, o sistema ser um sistema de EDP de difusão. Quem sabe pode ser interessante, pois modela a mobilidade dos vírus e o efeito que pode ter em uma quarentena. Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta é acerca do problema inverso. Não se interesse também de tratar de identificar o parâmetro da taxa de assintomático, pois o número de assintomáticos é uma incógnita na prática? Obrigada. Obrigado, Maurício. Olha, a primeira pergunta é a difusão, que obviamente, eu não me considero um ADPista, mas eu sou analista numérico para EDPs, né? E obviamente, eu morro de vontade de fazer exatamente isso, né? Incluir aí um operador, uma difusão que capture esse aspecto espacial da doença, claro.
Entretanto, tem uma dificuldade. Primeiro que, se eu quiser ser honesto, esse negócio tem que ser não local, né? Porque você tem o cara de São Paulo, vem para o Rio, o cara de Petrópolis vai para Caxias. Então, você tem efeitos não locais de difusão que jogam aí, né, que tomam parte aí na modelagem. E o outro problema, mesmo que vamos supor que a localidade seja mais, a difusão local seja mais importante. Eu não sei qual é a matriz de difusão. Quer dizer, eu posso até botar algo, né, artificial, até pretendo, né, na falta de coisa melhor, mas para mim é difícil. Eu vi os dados, eu não sei como gerar a matriz de difusão. Eu sei que tem gente que faz isso, mas para mim não está bem claro como isso é feito. Mas é um desafio, Maurício, é um desafio muito interessante. E a parte de problemas inversos, esse eu acho impossível, porque você não tem... O número de assintomáticos, você simplesmente não sabe. É muito chute, entendeu? Cada um fala uma coisa. Tem gente que diz que são 10 vezes o número de assintomáticos, 10 vezes o número de sintomáticos, 7 vezes, 5. Então, e tem muito pouco dado real sobre isso. Então, no início do meu trabalho, eu botei os assintomáticos para ajustar o parâmetro também. E depois, simplesmente, eu joguei fora. Eu vou supor que o que apareceu no Ministério da Saúde é sintomático. Tá? Simplesmente por falta de dados. Foi o melhor que eu pude fazer. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Maurício. Outra pergunta nós temos aqui do Hernan Borco. Ele escreve: gostaria de ver sua técnica de controle. Qual é a pergunta? Gostaria de ver sua técnica de controle. Bom, talvez você esteja se referindo a controle para determinar os parâmetros, né? É um método de otimização mais força bruta impossível, entendeu? Começo num ponto, que é o número de parâmetros, né, o número de constantes, jogo um ruído de determinada ordem que eu chuto, um ruído de, sei lá, 1% ou 0,1%, não me lembro mais. Perturbo o meu chute e vejo se onde eu parei é melhor ou pior. É só isso, é absolutamente força bruta, não tem imaginação nenhuma, não é nada sofisticado, infelizmente. Eu tenho um pós-doc que está trabalhando nisso, mas... sim. Professor Madureira, ali, bueno, meu nome é Hernán Cortés. Justamente eu tenho projetado uma vez trabalhar com filtro de Kalman. Você tem escutado isso? Eu sei que eu já vi de gente usando isso para COVID, para tratamento puramente estatístico, mas não sei nesse caso como seria. Ignorância minha. Ok, professor, eu gostaria de mandar um correio e você me envia seu trabalho, por favor. Claro. Agradeço muito. Eu que lhe agradeço. Podia deixar seu correio, né? Ok, muito obrigado, professor Madureira. Eu que lhe agradeço, Hernan. Uma outra pergunta, na verdade, um comentário do Antônio Leitão. Na pandemia do século passado, a segunda onda foi bem mais letal do que a primeira. Aparentemente, esse efeito psicológico do medo foi semelhante. Acho que você falou é isso, né? Um prazer, estou vendo o Esparta aqui, velho conhecido. Como vai, Esparta? Tudo bem, tudo bem. Prazer revê-lo. As pessoas são, quer dizer, isso foi patente aqui no Rio, né? Talvez tenha sido um fenômeno mundial, né? Teve no início todo mundo fazendo quarentena, você andava na rua deserta, né? Aí a epidemia cedeu e daqui a pouco todo mundo saiu como se fosse festa, as pessoas achando que estava tudo normal, entendeu? Aí veio uma onda enorme, os Estados Unidos está sendo, né? Agora eles estão conseguindo se recuperar, mas os Estados Unidos, por exemplo, foi aquele horror, né, de milhares de mortes por dia, talvez acoplado com o inverno, aí é muito fator junto. Essa doença é uma loucura. Entendeu? Mas é isso, a segunda onda tende a ser pior, talvez por fator inverno e talvez por comportamento humano.
Só para observar que o Hernan Cortez colocou o e-mail dele aqui no chat, eu anotei, Hernan, e eu vou passar para o Alexandre, tá? Pode deixar que eu passo isso pro Alexandre, o seu e-mail, anotado. Ok, obrigado, professora Sandra. Nada. Alexandre, só um comentário que eu gostaria de fazer. Você falou uma coisa no começo, que eu sei que são hipóteses que a gente faz no modelo, né? Você falou que a taxa de recuperação independe da faixa etária. Você falou isso, né? Você fez essa hipótese, né? Que seu gama, independe da faixa etária. É isso mesmo. Você está usando um gama constante. O mesmo gama. Estou usando gama. Quer dizer, veja bem, a recuperação de o número de dias que uma pessoa fica infectada. Quer dizer, ao longo do tempo, a letalidade pode diminuir, mas o cara não morre. Mas, então, o número de mortes pode cair ao longo do tempo, né? A letalidade da doença cair ao longo do tempo. Mas eu supus que o número de dias que a pessoa precisa se recuperar, na média, né, a esperança é que seja constante. Tá, ok. Porque como você dividiu em faixa etária, a gente pensa sempre que poderia, sei lá, melhorar um pouco o modelo se você pensasse que o cara da faixa etária mais alta tem a recuperação de maior, ele vai demorar mais tempo do que um outro cara de uma faixa etária menor, né? Mas Sandra, recuperação aí, esse gama, entenda-se como recuperação de parar de transmitir a doença. Quer dizer, não do cara estar bem fisicamente. Aí eu concordo contigo. Você está falando o gama da incubação. Isso, está certo. Eu entendi, claro. Da incubação, né? Ele vai manter... enquanto ele mantém o tempo que ele mantém aquele vírus. Aí você tem razão, o cara mais novo vai ser assintomático e o cara mais velho vai estar, né, seriamente sintomático. Mas o número de dias que o vírus vai estar lá, eu supus o mesmo. Eu já tinha parâmetros demais para descobrir. Não, com certeza. Meu pai colocar mais esse tipo de coisa. E quando você falou da vacinação, no final, eu achei muito bacana a ideia do Rosero, né, da reprodução, esse novo coeficiente de reprodução que você está trabalhando, né? Você coloca a vacinação, então essa modelagem aí, você faz, é isso que você está colocando como sendo parâmetro para te dar a vacinação, é em cima do Rosero infinito e o roteiro infinito. Na verdade, isso aqui é mais digamos, ilustrativo, no sentido da gente entender a doença. O que eu fiquei surpreso é que todo mundo, no mundo todo, fala isso, os jovens são os mais responsáveis pela contaminação, tal. E esses gráficos medem isso. Esses gráficos são baseados em dados. Entendeu? Sim, para mostrar realmente que eles são fatos. E de fato, você vê que os mais jovens são os que têm o R, né, de cada faixa etária alta, e os mais velhos, você consegue medir isso na faixa etária. Tá? Então, isso acho que quantifica. Na vacinação, isso aqui não foi usado, né? Eu só vamos vacinar velho e vamos vacinar novo, e o mesmo número de vacinas e ver qual o impacto maior. Foi uma coisa assim, meio brincando com o modelo. Tá bem. Ok. Obrigada, Alexandre. Acho que se ninguém mais tem perguntas, a gente termina aqui.